Você já parou para pensar quais são os primeiros passos para um jovem iniciar a tão sonhada jornada até se tornar jogador de futebol profissional? Tratado, inclusive, como uma das poucas chances para garotas e garotos de várias periferias do Brasil a conquistarem a tão sonhada ascensão social. O torcedor, ele puxou, pedalou 1, 2, 3, saiu do Arramed, mostrou categoria. Vamos aprofundar no mundo das peneiras e entender as suas dificuldades e caminhos para o sucesso. Para isso, ouvimos diversos profissionais da área, como treinadores e atletas, passando pela técnica e a tática, aspectos sociais e gestores do futebol no Brasil. O primeiro passo é entender o quanto o futebol está inserido na cultura do povo brasileiro. São poucos os lares que não consomem o esporte e poucas pessoas que não têm um clube de coração, certo? Mas você sabia que essa relevância vai muito além, chegando até na economia do país? Pois é, em 2019, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou um estudo que mostra que o futebol movimentou nada mais nada menos que 0,72% do PIB brasileiro. Prova do quanto do esporte deixou de ser um mero prazer para ser um negócio. A peneira, por si só, surgiu desta necessidade. Clubes pelo Brasil afora começaram a entender que formar bons jogadores desde cedo lhes daria maior ganho técnico e financeiro, além de uma vantagem sobre os adversários. Décadas atrás, a palavra peneira era, em um bairro, sinônimo de mobilização. Antigamente alguém batia na porta de um clube e era testado, né? Hoje existe uma série de burocracias e só aí já dá uma diferença grande. E a outra coisa é a condição social, né? Na periferia existia vários campos de futebol, que hoje já não existe mais, já foi invadido por prédio, por comércio. Como tem funcionado esse processo na atualidade? Como participar de uma peneira? Como ela é feita? A ideia do descobrir, então descobrir significa que algo já está pronto, eu vou descobrir, eu vou revelar algo que estava escondido e eu vou fazer isso por meio de uma figura chamada olheiro, alguém que vai olhar. E só olhando ele consegue detectar essa joia rara, esse talento. Então, quem é o olheiro? É aquele que tem o dom do olhar. E geralmente é um ex-jogador. Por quê? Porque se ele tem o dom, ele consegue enxergar olhando as outras pessoas que têm o dom. Ter sucesso numa peneira já é algo bastante difícil. E se a sua realidade for diferente dos outros que estão competindo com você? E se o ambiente não for o ideal? E mais, se preferências desconhecidas marcarem essa avaliação que você está prestes a fazer? Falar em meritocracia no futebol é difícil. E o futebol, como parte dela, acaba tendo os mesmos efeitos. E quando pensamos em meritocracia e futebol, não tem como não vir à cabeça o futebol feminino. Já são muitos anos buscando equidade. Eu, de fato, falo, quando eu vou conversar sobre futebol feminino, de uma posição de pesquisadora, né, de cientista, e que estuda principalmente a gestão do futebol feminino, pensando em aumentar esse número de meninas praticantes e que se desenvolvam ali dentro do esporte. O futebol brasileiro sempre foi visto como um esporte amplamente democrático. Afinal de contas, estamos falando do esporte mais popular do Brasil. Mas, de fato, o futebol é esse espaço popular? É essa fotografia da democracia racial tão vendida no Brasil? O primeiro ponto, seja de qual parte seja, é entender que toda essa expectativa na busca de um sonho de milhares de crianças mexe extremamente com sua parte psicológica, mas não é só isso. Pensando um pouco com relação ao jovem que vai fazer parte desse processo de peneira, né, é óbvio que acaba gerando um nível de desregulação emocional alto. Né? Então, é um momento no qual o atleta ele passa a viver uma ansiedade, fica mais estressado porque é algo novo, muitos deles podem não ter participado ainda de um movimento, de um processo extenso, detalhado. Nós sabemos que grande parte, né, das famílias sabem e reconhecem que o futebol ele pode ser um caminho, de fato, para o sucesso. Então, quando a família observa uma capacidade, uma competência da criança
com relação à prática do futebol, a gente observa que existe um nível de ansiedade, de expectativa, né, que é nutrida por esses familiares. Só que o sucesso, né, esse bem-estar físico, esse bem-estar psicológico, bem-estar social que é vivenciado nesse cenário, ele vai depender muito da participação saudável dessa família. Temos que cuidar das nossas crianças e jovens, elas tendo ou não um futuro brilhante para o futebol. Todo esse processo, mesmo que não dê certo, pode ser de muita utilidade para a formação deles como cidadãos. É da dificuldade que se fortalece e se formam pessoas mais resilientes. Seja no futebol ou não, o futuro está por vir. Se não for correndo atrás de uma bola, que seja correndo atrás de evoluir e conquistar grandes coisas.